Hi everyone, how are you today? Good? People, so what we're gonna do today, we're gonna do a review, ok? A review from Unit 1 and 2. Então, a gente vai fazer uma revisão da unidade 1 e da unidade 2. Essa revisão tá lá no livrinho de vocês, na página 33, página 33. Então, assim, de tarefinha de casa, vocês vão fazer a página 33 e a página 34. Para ficar mais fácil para vocês, eu vou explicando para vocês todos os exercícios, tá bom? Para não restar dúvidas. Então, olha lá, página 33, exercício number 1. Look at the picture and write the vacation activities. Então, as atividades que a gente faz nas férias. Lembra lá? Tá lá na unidade 1, tá? Sempre voltem no livro de vocês, unidade 1 e 2, para procurar o que está sendo pedido. Então, olha aqui. Veja a imagem e escreva qual é o esporte que tá fazendo, tá? Aqui, ó, o que ele tá fazendo? Né? Tá tomando sol. Como é que é tomar sol em inglês? Tá tudo lá, ok? Number 2, look at the pictures, unscramble the adjectives. Então, vocês vão olhar aqui e tá vendo que essas palavras aqui, elas não existem, né? Agora, se a gente colocar na ordem certinha, elas vão passar a existir. Então, aqui é o quê? O que ele tá sentindo agora? Hot, H-O-T, tá? Aqui, ó, dirty. Isso aqui não existe. Como que ele tá se sentindo? Ah, prof, ele tá cansado. Como é que é cansado em inglês, tá? Vai lá ver, ok? Digo, vai lá ver lá na outra unidade. Na unidade 1 ainda. Find 5 weather words and 4 seasons in the word circle. Then write the words. Nesse círculo aqui, eu tenho 5 palavras relacionadas com o clima e 4 palavras relacionadas com as estações do ano, tá? Então, olha lá, rainy, ó, eu tenho já a palavra fall, né? Lembra o que é fall? Outono. Então, eu tenho fall, winter, spring, summer, que são as estações do ano. Aí, eu tenho várias palavrinhas aqui que falam sobre o clima, ó, sunny, tá vendo? Snowy, windy. Aí vocês vão achando as palavrinhas e colocando aqui, ok? Number 4. Gustavo is packing for his vacation. Então, ele está arrumando as malas para tirar umas fériasinhas. Look at his clothes and complete his list. Olha as roupas que ele está levando e complete as listas, ó. Tá? Olha lá. Então, bem facinho. Então, vocês vão olhar lá em cima e vão ver o que ele tá levando, tá? Aqui também, ó. Então, yellow flip-flops e assim por diante. Um pouquinho da gramática. Lembra que eu falei para vocês que as ações que a gente está fazendo nesse exato momento são conhecidas como present progressive. Então, são ações que estão acontecendo agora, nosso ING. Tá? Então, vocês vão colocar esses verbinhos aqui no ING, olhando as figurinhas aqui. Então, ó, Bella and Chloe aren't diving. Elas não estão mergulhando. Elas estão fazendo o quê? They are swimming, tá vendo? Então, eu vou escolher dois verbinhos aqui para completar a minha lista. Tudo bem? Number 2. Write questions in the present progressive. Then look at the pictures in exercise 1 and write answers. Então, aqui vocês vão organizar essa frase aqui para que vocês vão organizar essa frase aqui para que essa frase forme uma pergunta. Então, who is Jenna talking to? Com quem que ela está falando? She is talking to... Tananã, vai ser a resposta. Ah, mas teacher, onde que está isso? As respostas estão no exercício 1, nesse exercício aqui, ó. Nesse exercício aqui, no exercício 1, tá? Number 3.
Complete the sentence. Use the simple present or present progressive form of the verbs. Então, aqui vocês vão olhar a frase, vão ler a frase inteira e vão ver se cabe aqui. Será que cabe o present progressive, que é o verbo to be com ing? Ou será que é o simple present, coisas rotineiras que são do dia a dia, que acontece o tempo inteiro? Ó, I don't want to go out now. Por que ela não quer sair agora? It's raining. Daí vocês vão colocar ing. Por quê? Porque é alguma coisa que está acontecendo agora, tá? Tudo bem? Aí vocês vão ver se vocês vão acrescentar só o verbo aqui, né? Ou vocês vão colocar ele com o ing. Só não esquece que para he, she, it, eu acrescento o s no verbo quando é no simple present, ok? Não vamos esquecer disso. Choose the correct options, tá? Então, olha lá, aqui a gente vai usar o possessive adjectives e os possessive pronouns. This is my coat. Eu já estou falando do coat aqui. Eu preciso repetir a palavra coat? Não. Se eu não preciso repetir, eu vou usar yours, tá? Se tivesse a palavra coat aqui do lado, aí seria not your coat, mas eu não tenho. Então, é yours, tá? Who, quem? Whose, de quem? Então, de quem é esse cachecol? Se é uma pergunta, verbo to be primeiro, tá? Então, escolham aí as palavrinhas corretas, ok? Aqui vocês vão tentar escrever um e-mail utilizando, ó, o espaço do número 2. Será que eu vou colocar gloves, shorts ou coats? No espaço de número 3, leia lá tudo. Será que eu vou colocar sunny, cloudy or windy? Tá? Na verdade, a revisão é só essa, então eu queria que vocês fizessem bem bonitinhos, página 33 e 34. Tudo bem? Thank you very much for watching. I love you so much. Bye bye.